Oi, pessoal, bom dia! Olha, como fica mais complicado passar o vídeo para vocês pelo WhatsApp, aí eu vou passar aqui pelo YouTube e depois depois eu vou compartilhar o link e aí para vocês assistirem a algumas explicações, tá? Nós estamos lá na página 38, onde vai falar da regionalização mundial. Depois que nós estudamos como se forma um país, como se tem o que compõe um país, um estado, um território delimitado, uma nação, né? Um governo, bandeira, hino, diversos fatores. E tudo isso vai estar envolvendo a parte econômica também, aquilo que a nação vai produzir como trabalho, tá? Nesse caso, nós vamos entender agora como esses países ficaram distribuídos, tá? Organizados no globo. Na verdade, eles já estão em cada continente, obviamente, né? Nos seus devidos continentes. Mas quando a gente vai estudar, nós precisamos organizar esses países em grupos, né? Para que a gente consiga estudar melhor com mais detalhes, ok? Então, para fazer isso, na geografia nós usamos a categoria chamada de região, ou um conjunto de regiões nós chamamos de regionalização. A regionalização, então, é o que? É o conjunto de regiões, tá? Que são que possuem características semelhantes, tá? Conjuntos de regiões que possuem características semelhantes. Então, na geografia, nós usamos a regionalização para organizar o espaço geográfico. Então, a gente organizando o espaço geográfico, nós poderemos estudar melhor o todo aos poucos, tá? Para não ter que estudar tudo de uma vez, a gente vai estudando aos poucos. Então, igual esse ano, nós vamos estudar o continente americano. Então, a gente vai estudar uma parte, né, dos continentes. Vai estudar apenas um continente. Os outros continentes ficam para o ano que vem. Aliás, eu acho que esse ano tem no livro de vocês o continente africano também, tá? Mas ano que vem a gente vai estudar os outros continentes, asiático, europeu, tá? A Oceania, a Antártida. Então, nesse primeiro momento, é preciso que a gente entenda por que a geografia utiliza a regionalização. Ela utiliza para organizar. Vamos supor que a mãe de vocês ou o responsável de vocês em casa fala assim: fulano, organiza o seu armário, tá uma bagunça. Aí você vai lá organizar. Aí você vai organizar o seu guarda-roupa, né, o seu armário lá, por cor, né, de roupa. Eu quero organizar, você escolheu esse critério por cor. Então, eu vou colocar alguns cabides no canto com roupa de cores vermelha, no meio, roupas de cores azuis, no outro canto, roupas de cores brancas, amarelas e por aí vai. No outro canto eu vou colocar sapatos pretos, sapatos marrons, sapatos brancos, né? Por cor. Não, eu quero organizar o meu armário por tipo de roupa, né? Aqui é tudo que é jeans, tudo que é malha, tudo que é algodão, né? Roupa íntima também eu vou separar. Então, você está usando critérios. Esses critérios, eles são o que você utilizou para organizar. A mesma coisa a geografia vai fazer. Para organizar o espaço, ela vai usar da regionalização.
Então, cada região, cada conjunto de região, eles vão usar o quê? Critérios para regionalizar. Então, no Brasil, por exemplo, no ano passado vocês estudaram as 5 macro-regiões do país: Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Essas regiões, elas possuem critérios para ter sido organizadas assim, né? Por exemplo, na região Sudeste, que é onde nós estamos, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Para que eles estejam juntos na mesma região, Sudeste, foi utilizado o critério de que aspectos físicos, econômicos e culturais, tá? Então, quer dizer que a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo possuem climas parecidos, vegetações parecidas, relevos parecidos e também, além disso, tem a economia parecida, culturalmente, a cultura é parecida, então tudo ali é parecido e a proximidade deles da mesma direção ali da região Sudeste, estar na direção Sudeste. Então, a proximidade deles também influenciou nessa organização. E a mesma coisa foi feita com as outras regiões. E assim é feito com o mundo. Então, foram utilizadas diversas formas de organizar o mundo para que a gente pudesse estudar. Então, existem vários mapas no mundo indicando a forma de organização, né? Nós temos um mapa indicando que os ricos e os pobres, países ricos estão no norte, países pobres estão no sul. Isso, há um tempo atrás, isso era muito utilizado, assim, quando começaram a fazer os mapas mundiais. Porque os países que estavam acima da linha do Equador eram os ricos, os países que estavam abaixo eram pobres. Outro mapa também muito utilizado, mapa mundi, mapa da vegetação, as vegetações, o grupo de vegetações que existem na região, na parte norte do planeta, ou na parte sul são parecidos, né? Na parte central, né? Então, esse é outro tipo de regionalização, tá? De grupo de países, né? Que vão fazer parte daquela zona climática, tropical, subtropical, temperado sul, temperado norte e as zonas polares. Também é outra forma de regionalizar. Mas no livro de vocês vai mostrar o seguinte, vai mostrar uma regionalização voltada para a época lá do período das guerras. Existiram 3 guerras, tá? Mundiais. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. Só que essa Terceira Guerra Mundial, ela não ocorreu um conflito direto, né? Então, por ela não ter ocorrido um conflito direto, igual a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, em que os países se enfrentaram diretamente, atiraram, né, um para o outro, nessa guerra, um ameaçava o outro, mas não se atacava, porque ficava um com medo da arma que o outro tinha. Nós chamamos essa guerra de Guerra Fria, tá? Porque não houve combate direto. Então, nesse período da Guerra Fria, eram 2 polos antagônicos, 2 ideias diferentes de política e economia para governar o mundo. E existia 2 países que lideravam essas ideias. De um lado, você tinha o capitalismo, que visa lucro, né, que visa o dinheiro, né, que possui desigualdade social, que é o que nós vivemos hoje. Capitalismo defendido pela maior potência mundial, que ainda é hoje, que é os Estados Unidos,
E do outro lado, nós tínhamos o socialismo, que é a antiga União Soviética que liderava. Então, a União Soviética, ao liderar o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo, um ficava brigando com o outro, mas não se enfrentavam, brigavam por palavras e ideias. Quais eram as armas que eles utilizavam para fazer isso? Propaganda, né? Através do rádio, da televisão, ou do jornal, não é mesmo? Ou dos filmes, das revistas de gibis, tá? O que eles faziam? Os Estados Unidos conseguiu... também tinha os espiões dos dois lados. Os Estados Unidos comprou 2 tanques de guerra. Aí a União Soviética ficava sabendo, né? Porque os Estados Unidos faziam propaganda para a União Soviética ficar com medo. Então a União Soviética ia e comprava 3, 4 tanques de guerra. Os Estados Unidos pegou e lançou comprou não sei quantas armas, né? Ou agora criou o computador. A União Soviética, criou o computador, então tá bom. Eu vou lançar o primeiro ser vivo ao espaço. Que aí lançou uma cachorra até num ônibus espacial para o espaço, para fazer estudos. Aí os Estados Unidos falou assim, não, então vamos lançar mais uma coisa. A União Soviética lançou um satélite, depois lançou um foguete, aí os Estados Unidos lançou a primeira tripulação ao espaço. A União Soviética também lançou sua tripulação ao espaço, né? Astronautas. Então, aí os Estados Unidos falou assim, então nós vamos fazer uma viagem até a Lua. O primeiro homem a pisar na Lua vai ser norte-americano. Então aí nós chamamos de uma corrida aeroespacial, né? Porque eles já tinham dominado a Terra, os dois, e agora eles querem dominar o quê? O espaço. Então nós chamamos essa guerra de corrida, nós chamamos essa guerra de uma guerra ideológica, de uma corrida aeroespacial e armamentista, tá? Então, essa disputa entre eles precisava de aliados para reforçar o que eles estavam defendendo, né? E eles estavam gastando muito dinheiro com isso. E aí eles precisavam conquistar os países com as propagandas para conquistar os países para o seu lado. Então, os países no mundo ficaram divididos, né? Uns ficaram em cima do muro, outros que ficaram do lado da União Soviética, né? Do socialismo, outros ficaram do lado do capitalismo. Como o capitalismo tinha mais dinheiro, né? E tinha mais países ao seu lado, o capitalismo ganhou. E aí, a Guerra Fria acabou, ok? Então, no livro de vocês vão ver essa divisão, essa organização do espaço mundial em capitalista, socialista e os indecisos, e que eram pobres, tá? Então, primeiro mundo, capitalista, segundo mundo, socialista, terceiro mundo, países neutros e pobres, tá? Então, aí nós temos no livro de vocês, na página 38, esse mapa lá embaixo, mapa mundi, que nós chamamos de mundo bipolar. Bipolar. 2 polos de poder. Quais são esses 2 polos de poder? Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos com o capitalismo, União Soviética com o socialismo, ok? Então, no livro de vocês vão marcar para mim, no primeiro parágrafo, primeiro aí no título,
Ordem bipolar, vocês escrevam na frente. 2 polos de poder. Entre parênteses, vocês escrevam Estados Unidos versus União Soviética, tá? Depois, no primeiro parágrafo, vocês vão marcar a partir da segunda linha, depois do primeiro ponto, tá? Assim, ó, regionalizar é organizar os países, aí vocês vão marcar até certa semelhança, tá? Depois, o segundo parágrafo, vocês vão marcar ele todo e vão fazer um xizinho no quadrinho que tá aí embaixo, separando o que é capitalismo, o que é socialismo, tá? E depois vocês vão marcar um xizinho na legenda do mapa, ok?